pessoal, tudo bem? Aqui é a Débora. Bem-vindos aqui ao meu canal, Debflix. Sim, é esse nome. O nome é melhor? Poderia, mas aqui o intuito é ser uma coisa mais descontraída, mais tranquila, porque ninguém aguenta mais essas lives, a série de lives muito, né, formais. Então, o ideal é a gente fazer uma live tranquila, um podcast leve, para você correr na esteira, para você fazer o que você quiser ouvindo esse podcast. E hoje eu estou super feliz que eu estou aqui com o Felipe Killing, né? Killing Matador, não é, acabou de me explicar que é alemão. E o Felipe, ele é jornalista, correspondente internacional do Grupo Bandeirantes, e ele cobre a Europa. Então, esse dia de hoje é muito importante porque a gente vai falar sobre os impactos do coronavírus na globalização, nos blocos econômicos. E vamos começar aí, Felipe, por favor, se apresente para o público. Prazer, Débora, participar aqui do seu canal, podcast, vídeo. Obrigado pelo convite, espero poder contribuir. Eu já moro aqui em Londres há 8 anos e meio, comecei minha carreira no jornalismo esportivo, cubro também política internacional. Eu espero poder contribuir com o seu vídeo, passar para frente informações e a minha visão de mundo e também aqui da Europa, nesse tempo tão maluco que a gente vive, né? Em época de pandemia. Com certeza. Aliás, eu queria saber, está todo mundo, né, preocupado com relação à questão da globalização, porque cada vez mais os países agora eles falaram, poxa, é importante a gente ser autossuficiente. Fala para a gente, assim, como é que você está vendo a União Europeia depois do coronavírus? O que você está sentindo aí? Olha, é um desafio enorme para o bloco, porque no começo da pandemia aqui na Europa, a Itália foi o país mais afetado e pediu socorro. Só que esse socorro não chegou do bloco europeu como os italianos imaginavam. Inclusive, há vídeos nas redes sociais de pessoas queimando bandeiras da União Europeia. E o bloco acabou se desorganizando, porque normalmente eles tomam atitudes conjuntas. E cada país, durante essa pandemia, acabou tomando as suas atitudes, as suas estratégias, fechando fronteiras. Lembrando que um dos pilares da União Europeia é a livre circulação de pessoas. Então, apesar do bloco europeu ter recomendado fronteiras abertas, muitos países fecharam fronteiras para conter o vírus. Só que agora a União Europeia está tentando mudar essa estratégia para não desintegrar o bloco. Inclusive, o primeiro-ministro da Itália, o Giuseppe Conte, disse que se a União Europeia não desse uma resposta, não só o bloco europeu, como a moeda única, o euro, poderiam ruir. E aí, por videoconferência, Angela Merkel, chanceler da Alemanha, e Emmanuel Macron, presidente da França, os líderes das principais economias do bloco europeu, os motores aqui da União Europeia, anunciaram a intenção de criar um pacote de 500 bilhões de euros para ajudar as nações mais afetadas, principalmente Espanha e Itália. E essa ajuda seria por meio da venda da dívida, e todos os países do bloco, os 27 países do bloco, iriam se comprometer a pagar essa dívida. Então, é uma forma de união, de mostrar que os 27 países estão comprometidos. Se essa estratégia der certo, que é o desejo de Macron e de Angela Merkel, defensores da União Europeia, aí sim o jogo pode virar. Mas no começo, as coisas estavam derrapando por aqui e a União Europeia estava, assim, em risco de ter uma rachadura ainda maior, né? Sem tirar o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, o bloco está se fortalecendo, tentando se fortalecer politicamente, para que durante essa pandemia a coisa não se degringole por aqui. Fantástico. Agora, fala para gente os impactos econômicos, tá? Que você está vendo aí na União Europeia. Aliás, você está falando de Londres e depois vamos entrar no Brexit, vamos falar bastante sobre isso. Mas fala dos impactos econômicos que você está vendo na União Europeia, a questão do turismo, como que eles estão construindo, além de você ter falado aí do bloco, do fundo, né, desse fundo de 500 bilhões, como que a União Europeia tem visto essa questão da retomada econômica, da reabertura também? Olha, os países europeus estão tentando uma reabertura gradual da sociedade, consequentemente da economia, porque por aqui foi desenhada uma estratégia que foi passada para a população. Aconteceram erros no meio do caminho, mas essa estratégia, dentro
de uma certa proposta se concretizou. O que eles falaram? Vamos precisar ficar em quarentena, a gente vai pagar parte dos salários, vamos colocar dinheiro na economia, hibernar a economia, mas aí quando a taxa de contaminados reduzir, a gente vai dar mais liberdade. Então, depois de 2 meses mais ou menos, os países começaram a afrouxar as regras por aqui. E está nesse esforço de retomar a economia. Mas é claro que é um desafio enorme, porque não existe uma vacina, não existe um remédio eficaz, as pessoas estão com medo e eles estão falando desse novo normal. Só que esse novo normal é longe de qualquer normalidade, está muito longe de ser normal. Então você, para entrar no mercado aqui em Londres, precisa fazer fila. Tem marcas no chão onde você precisa ficar para respeitar o distanciamento social. Vários estabelecimentos estão colocando proteções de acrílico entre o funcionário e o cliente. Mesmo estabelecimentos que estão abrindo para entrega de comida, por exemplo, ou para você ir lá retirar sua comida e ir para casa, não é o mesmo volume que eles estavam acostumados. Então, tá difícil. Outro ponto importante, o turismo. A gente está chegando perto do verão europeu. O turismo representa 10% da economia do bloco. Em países como a Itália, representa 13% do PIB italiano. Na Espanha também, cerca de 11 a 12%. É algo muito importante. Só que as pessoas estão com medo de viajar. Muita gente perdeu o emprego. Os países com fronteiras fechadas ainda. O medo de uma segunda onda. Então, a gente vai ter consequências econômicas por gerações. E o Fundo Monetário Internacional já tinha feito uma projeção há mais de um mês de que a economia global iria reduzir 3,5% esse ano. A maior redução desde a Grande Depressão. Só que a diretora do FMI disse que é bem provável que esse tombo seja ainda maior, porque ela fez a projeção baseada em incertezas. A gente não sabe ainda quando que uma vacina vai ficar pronta. Por mais que a comunidade médica esteja trabalhando no ritmo acelerado, na melhor das hipóteses, olha lá, uma vacina vai ficar pronta daqui a 1 ano. Depois que a vacina ficar pronta, em 1 ano, ela precisa chegar no meu braço, no seu e de todo mundo. Então é um processo muito longo pela frente. O tombo econômico será enorme. Só que a União Europeia tem dinheiro. É um bloco formado por 27 países, meio bilhão de pessoas e tem recursos. Só que os países estão se endividando. Até o final do ano, o Reino Unido pode chegar a uma dívida de quase 95% do PIB. Hoje passa de 80%. A Itália, até o final de 2020, está calculando uma dívida de 155% do PIB. A Espanha, 115% do PIB. Mas é o que os países estão fazendo, se endividando, pegando empréstimo para tentar controlar essa crise. Mas certamente o tombo financeiro é enorme. E uma hora a conta chega, né? Vai chegar, a conta vai chegar. Não adianta, né? Eu acho que vai chegar por meio de impostos também, né? Os governos estão colocando dinheiro, estão pagando salários, estão falando para as pessoas ficarem em casa. Só que, além dessa dívida que eles estão fazendo, eles vão aumentar os impostos. Não tem outra maneira de você reaver esse dinheiro. Então, a população vai sofrer muito. Eu acho que gerações vão sofrer muito. Teve até uma pesquisa que mostrou que o desemprego aqui na Europa está pior para pessoas entre 18 e 24 anos. 1 em 3, mais de 1 em 3 perderam o emprego ou tiveram reduções. E essas pessoas não vão conseguir se recuperar tão cedo. Então, a gente está vendo uma nova geração vindo por aí no mercado de trabalho, sofrendo bastante e com uma perspectiva de futuro nebulosa. Nossa, realmente é assustador. Aliás, sabe quando eu vi que estava assustador mesmo? Né, assim, fazendo uma metáfora, eu entrei num site desses de viagem e li uma notícia que a Sardenha estava dando passagem e pagando para você ir para lá no verão. Meu Deus do céu, será que isso funciona? Mas faz sentido, viu? Porque acho que é a Sicília, se eu não me engano, mas enfim, essa região da Itália iria investir 50 bilhões de euros para pagar parte das passagens e do hotel. Só que o lucro seria muito maior atraindo turistas para lá. Lembrando que seriam turistas italianos, porque as fronteiras ainda estão fechadas. Mas mesmo assim, trazendo turistas italianos para lá, iria ter um investimento de 50 bilhões de euros, mas o retorno poderia ser de 150 ou 200 bilhões de euros. O turismo é muito forte na Itália, né? 13% do PIB emprega muita gente. E esse é um grande desafio, porque é o seguinte: apesar dos países europeus estarem agora relaxando as regras, tem muita gente com medo ainda. Tem muita gente que não quer sair de casa, tem muita gente que não quer viajar, porque o vírus está aí. Não tem vacina, não tem remédio.
muita gente é do grupo de risco. Quem normalmente, pelo menos aqui na Europa, acaba gastando muita grana com viagem? Pessoas mais velhas, que já estão com a vida financeira garantida, que não precisam trabalhar tanto, que se dão ao luxo de viajar e gastarem uma grana violenta. Só que essa galera normalmente está no grupo de risco. Então, as pessoas acima de 60 anos, que já têm uma reserva boa, que normalmente viajam e ficam em hotéis luxuosos, né? Porque jovens, e eu me coloco nesse pacote aí, eu não me importo em ficar em albergue, em fazer uma viagem de turismo gastando pouco, mas depois de uma certa idade você quer conforto. E o dinheiro vem dessas pessoas. Só que essas pessoas são no grupo de risco. Então, assim, não é ser pessimista, mas é ser realista. A gente não pode, né, também falar, ah, não, as coisas vão voltar ao normal nesse verão europeu, porque não vão. As coisas estão complicadas. Pois é, e você acabou de dar uma notícia muito triste, que nós brasileiros, a gente não vai poder participar aí do estímulo da Sicília, né, para ir viajar, gente. É uma Não, brincadeira, por favor. eu acho que vai demorar para os brasileiros poderem entrar na União Europeia, porque pelo que eu tenho acompanhado aqui, eles vão abrir as fronteiras primeiro para quem está no continente e depois isso para países onde o vírus estiver controlado. E a gente tem visto que no Brasil o vírus não está controlado, a postura do governo brasileiro é muito criticada aqui na Europa. O Donald Trump já ameaçou, e olha que o Donald Trump é amigo do Bolsonaro, a barrar viagens de brasileiros para os Estados Unidos, e a Europa deve fazer isso. Depois que abrir as fronteiras dentro do continente, elas vão abrir, a Europa vai abrir para países onde o vírus estiver controlado. Se no Brasil não tiver um controle, é muito pouco provável que os brasileiros tenham acesso à União Europeia. Outra coisa que eles estão estudando aqui, quarentena obrigatória de 2 semanas para quem chegar no continente. Então imagina, você vai sair de férias, 1 mês de férias, 15 dias você vai ter que ficar em quarentena em hotel? Vai valer a pena? Acho que não. Com certeza, com certeza. E, aliás, esse foi um ponto bem interessante que você levantou, porque a gente fala muito das aéreas, né? Tem algumas pessoas que estão investindo em companhia aérea, comprando ações de companhias aéreas. Como que você vai fazer com a aviação, por exemplo, com a comercial? E é uma pessoa, um executivo que precisa viajar para fazer uma reunião. Ele vai ficar 15 dias lá de quarentena e depois 15 dias no Brasil, é um mês que, né, que vai sair de circulação. Então, realmente, pelo menos nesse aspecto aí comercial, vai ficar complicada a questão, né, das viagens, né, para as aéreas aí. Agora, isso, eu queria até falar com você sobre, você tocou no Reino Unido e você está falando de Londres, é inevitável eu não perguntar para você sobre isso, né? Como a gente começou falando, né, da globalização, dos países estarem se fechando cada vez mais, procurando uma autossuficiência, você acha que esse Brexit, né, o coronavírus, foi um presente para o Brexit, sim ou não? Acho que não, porque os principais líderes mundiais têm falado que para a gente vencer essa pandemia é preciso de um esforço global, de união. E o Reino Unido, fazendo parte de um bloco europeu, poderia até se beneficiar de fundos que a União Europeia vai criar para ajudar as economias mais afetadas. Tem ainda um prazo de negociação, né, porque a gente está num período de transição aqui, até o final do ano, 31 de dezembro. Só que muitas dessas negociações acabaram sendo atrasadas durante a pandemia, porque a prioridade era outra. E antes da pandemia, já se questionava se esse tempo de transição, porque lembrando que o Parlamento Britânico assinou o Brexit, né, votou no dia 31 de janeiro. Já era muito questionável se era possível, num curto espaço de tempo, resolver tantas questões burocráticas, de comércio, de segurança, de livre trânsito de pessoas, direitos dos europeus que vivem aqui, dos britânicos que vivem no bloco europeu, enfim, são várias questões. Só que com a pandemia, as negociações ficaram um pouco de lado. Agora estão retomando. Só que tanto o negociador-chefe do Reino Unido quanto o negociador-chefe da União Europeia dizem que não vai haver uma prorrogação do Brexit. Então, ao que tudo indica, eu espero estar errado, pode ser que aconteça um hard Brexit, ou seja, depois desse período não haja, né, acordo para tudo. E aí vai ser uma ruptura, seria um divórcio litigioso, né, uma ruptura sem acordo. Mas, enfim, eu acho que é um desafio muito enorme. Só que antes mesmo dessa pandemia, eu já achava que o Brexit não era um bom negócio, segundo projeções de economistas e de políticos também.
Só que com essa pandemia, você fazendo parte de um bloco forte, com vários países, te dá mais opções, não só de barganha no mercado internacional, para você conseguir negociar, como também dividir informações. A produção de uma vacina. Eu tenho certeza que se a vacina vier depois do Brexit, os países da Europa vão ter prioridade. Se a vacina for feita na Alemanha, por exemplo, ou na França. E o Reino Unido vai entrar no final da fila. Vai talvez fazer parceria com os Estados Unidos, só que a indústria farmacêutica dos Estados Unidos já pressionou o Trump para ele não quebrar a patente. Então vai chegar aqui com preço alto. Enfim, eu acho que no meio de uma pandemia, você tá dentro de um bloco forte ajuda bastante. E o Reino Unido ter saído do bloco europeu antes dessa pandemia, mas agora durante tudo isso, é pior para os britânicos. Pois é, olha aí. Então pode ter sido aí um tiro no pé, né? Não gostaria de estar na pele do Boris Johnson. Aliás, vamos falar sobre ele, porque no início, né, da pandemia, ele falou que era, né? O que ele falou? Que as pessoas de risco que iriam ficar em casa e vida normal. Nesse meio tempo, até ele pegou o coronavírus e o Reino Unido, né, dobrou seus joelhos coronavírus. E aí, qual que foi a percepção da população com relação a essa postura dele, que estão querendo a cabeça dele? O que você acha? Como é que está sendo? Olha, foi uma queda política grande para o Boris Johnson, porque, segundo uma pesquisa que saiu hoje de manhã, a gente está gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 20 de maio, o Boris Johnson perdeu apoio dos britânicos. Ainda assim, tem uma maioria em relação ao líder da oposição do Partido Trabalhista, mas teve uma queda na aprovação do Boris Johnson. Se a gente for pensar que em novembro do ano passado, o Partido Conservador, em que o Boris Johnson é o líder, foi eleito com uma ampla vantagem, dominando o parlamento britânico, uma vantagem que não se via desde os tempos de Margaret Thatcher aqui, e hoje já ter esse tombo, por conta muito da pandemia, você vê que a estratégia foi errada. E outros líderes políticos, mesmo durante essa pandemia, estão com a aprovação subindo, como o primeiro-ministro da Irlanda, o Leo Varadkar, como a Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, também. Então, os políticos que estão sabendo controlar essa pandemia, por mais que os países estejam sofrendo, a população também, estão conseguindo ter uma aprovação melhor. Só que o Boris Johnson, no começo, negou a ciência e teve essa estratégia de imunidade de rebanho, contaminar a população. Só que já tinha exemplos em outros países aqui da Europa que a estratégia melhor era adotar a quarentena. O Reino Unido demorou para adotar a quarentena. A Itália entrou em quarentena no dia 9 de março. O Reino Unido no dia 23, quando já tinham mais de 300 mortes por aqui. Então você olha países vizinhos em situações melhores e o Reino Unido, mesmo sendo um país muito forte, uma sociedade bastante avançada, é hoje o país mais afetado da Europa, segundo do mundo. E isso recai sobre o Boris Johnson, porque ele é o líder do governo e ele, no começo dessa pandemia, não adotou as principais estratégias que outros países estavam adotando. Ele, inclusive, deixou de comprar materiais médicos, insumos médicos, para o sistema público de saúde aqui no Reino Unido, quando a Europa comprou. Ele perdeu 3 oportunidades de se juntar ao bloco europeu para comprar proteção médica para os profissionais de saúde aqui. E o NHS, que é o Sistema Público de Saúde aqui do Reino Unido, equivalente ao SUS, é extremamente adorado pelos britânicos. Quando tem uma eleição, sempre está nas principais pautas, porque os britânicos adoram o Sistema Público de Saúde. E ver que os profissionais da linha de frente estavam improvisando equipamentos, colocando sacos de lixo, porque eles não tinham aventais, trazendo de casa óculos de natação para usar em hospitais, essas imagens pegaram muito mal para o Boris Johnson, que perdeu já em pouco tempo. A gente está falando de 3 meses aí de pandemia, uma parcela muito grande da população o apoiando. Por mais que ele tenha mudado a estratégia, hoje o Boris Johnson é totalmente a favor da ciência, quer evitar uma segunda onda de contaminados, mas mesmo assim o desgaste político já aconteceu. Meu Deus, Boris Johnson, sua batata está assando. Não queria estar na sua pele. Aliás, eu queria até saber como que tá o Reino, né, Unido, está cada vez mais desunido.
porque, enfim, a Escócia parece que está, né, questionando cada vez mais essas atitudes dele, né? O País de Gales também, eu li alguma coisa sobre a Irlanda do Norte, então realmente está sendo aí a própria cabeça da rainha, né? Como é que você vê essa questão interna? O Reino Unido realmente não está unido durante essa pandemia, lembrando que a Escócia já tinha uma desavença com a Inglaterra desde o Brexit, porque a Escócia votou para permanecer, a Inglaterra votou para sair, só que como faz parte do Reino Unido, a maioria do Reino Unido, contando com uma população muito maior da Inglaterra, acabou tirando da União Europeia, teve essa rusga. Eu acho que existe também uma questão política aí da Escócia de querer dar uma cutucada no Boris Johnson. Mas o Boris Johnson também não teve uma habilidade política, porque quando ele foi anunciar o relaxamento da quarentena aqui no Reino Unido, que acabou sendo só para a Inglaterra, ele não conversou com a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, não conversou com o primeiro-ministro do País de Gales e também os líderes políticos da Irlanda do Norte. Ele também não levou para o parlamento britânico a proposta para debate, sendo que você faz parte de um sistema parlamentarista que você precisa ter o debate político para saber se você está tomando o melhor caminho. Então, ele não levou para o parlamento britânico para debater, não debateu com os outros líderes, e aí, quando ele foi anunciar a quarentena, a Escócia falou, olha, aqui não, eu não vou relaxar as regras como a Inglaterra relaxou, o País de Gales também não, e a Irlanda do Norte também não. Então, acabou sendo um movimento desunido do Reino Unido, sendo que é muito importante a gente ter um discurso só para todos os britânicos. Só que o Boris Johnson acabou optando por um caminho que, na minha visão, não foi muito do jogo democrático. Você precisa conversar com outros líderes políticos, você precisa conversar com líderes políticos do seu próprio país, você precisa, por exemplo, no Brasil, a gente tem o Bolsonaro, se ele for tomar uma atitude, ele precisa debater com outras pessoas, não dá para ter uma atitude autoritária. Você precisa, faz parte da democracia isso, ninguém é dono da verdade. E o Boris Johnson acabou indo por um caminho que não foi muito bem visto por aqui, só que aí a Escócia tem o seu direito de falar, olha, por aqui as coisas não vão ser assim, o País de Gales também, a Irlanda do Norte também, e aí acabou sendo uma decisão desunida do Reino Unido. Eu acompanhei os dados, parece que na Escócia está bem mais controlado do que na Inglaterra, né? Não acompanhei, não vi como que está a Irlanda do Norte nem o País de Gales. Agora, eu imagino, não sei se você já viu aquela série, o The Crown, né, da Netflix. Um capítulo só, eu preciso assistir até o final. Você tem que ver. Eu imagino como deve ser a reunião da rainha com Boris Johnson, né? Falando, olha só, você está quase uns trapalhões, né? Porque, né, daqui a pouco está tendo muito problema. Você não garante nem a estabilidade do Reino Unido, realmente a situação vai ficar complicada. Já estou vendo também Mel Gibson, né? Braveheart, Coração Valente, né? E com a sua lança chegando para Boris Johnson. Meu Deus. Complicadíssima a situação. O quê? Não está fácil mesmo a situação. Não está fácil, não está fácil. Agora, o que eu queria te perguntar é a questão das moedas, tá? Você está acompanhando aí como que está o euro com relação à libra? Você está vendo a valorização? O que você está vendo com relação às moedas? Eu tenho acompanhado mais em relação ao real. Eu não sei que, por exemplo, uma libra está quase R$7. Isso é uma desvalorização enorme. O que volta naquela questão que a gente estava tratando antes sobre o turismo, né? Além das fronteiras estarem fechadas aqui, provavelmente para os brasileiros elas vão estar fechadas por muito mais tempo, tem a questão da moeda, né? Então fica muito caro. Então se você for num pub aqui comprar uma cerveja por 5 libras, vezes 7, imagina só, fica muito caro. Uma refeição de 10 libras, que pelo menos você vai gastar 10 libras, em qualquer restaurante aqui vai ser R$70, é bastante dinheiro. O euro está a 6,50, mas essas moedas elas acabam sendo um refúgio para investidores, né? Porque acabam sendo investimentos mais seguros, o dólar, o euro, a libra, e aí moedas emergentes como o Brasil, que tem uma volatilidade maior, acabam sofrendo bastante nesse tempo. Então, a libra tem até que reagido bem, viu? Até que reagindo bem durante essa pandemia. Pois é.
realmente aí, como que a gente vai viajar, né? Só através da Netflix, né? The Crown. Para o Reino Unido agora, só assim. Isso. Agora, deixa eu te perguntar, assim, como é que você está vendo essa reabertura, tá, das economias, né? Eu estava lendo, né, a Itália aos poucos está reabrindo, a Alemanha estava fazendo, acho que há 2 semanas ela começou com isso, mas parece que surgiram, né, novos casos de contaminação. Como é que você está vendo isso na Europa? É um desafio muito grande para os países fazerem essa reabertura da sociedade, porque a chance de novos casos aparecerem é enorme, porque o vírus está aí. Então, você tendo mais aglomerações, evidentemente, existe um aumento no número de casos. O grande segredo é você conseguir testar, saber onde estão esses casos, isolar essas pessoas. E a Alemanha teve realmente um aumento no número de infectados depois que relaxou as regras, só que o governo alemão disse que foi um aumento controlável. Foram mais ou menos 1.000 casos por dia que eles estavam numa projeção. Né? Então, é um país que consegue testar quase 1 milhão de pessoas por semana. Então, você conseguindo testar, sei lá, 800.000 pessoas por semana, tem 1.000 casos, você já sei onde estão esses casos, você já isola e aí você quebra essa corrente de transmissão, porque o grande medo é você ter pessoas na sociedade que não estão testadas, que não sabem muitas vezes que estão contaminadas, que são os assintomáticos, espalhando esse vírus. Mas é um desafio enorme. Então a Itália está tomando muito cuidado, a Espanha também, e aí nessa abertura gradual da sociedade vem uma série de medidas restritivas, como o distanciamento social, todo mundo usando máscara, inclusive a Espanha determinou que em locais públicos, pessoas a partir de 6 anos precisam usar máscaras. Então é você tentar se prevenir para que não aconteça uma segunda onda. Mas, por exemplo, a Coreia do Sul é apontada também como um país exemplo, que seguiu todas as normas e conseguiu testar muita gente. Só que o país relaxou as regras, isso há 2 semanas mais ou menos, e aí, num bairro boêmio da capital Seul, um único cara que frequentou bares e casas noturnas infectou 100 pessoas. Olha só o perigo. Então não dá para você ter aglomerações. Pensar que você vai ter aglomerações antes de uma vacina me parece algo irreal, porque uma pessoa pode contaminar milhares. Inclusive, na Itália, existe um grande questionamento sobre um jogo da Liga dos Campeões que aconteceu em Milão, Atalanta contra a Valência. Então, os torcedores da Atalanta vieram de Bérgamo, que é uma região que sofreu muito, né, com o coronavírus, vários contaminados, viajaram até Milão, milhares de torcedores contaminaram Milão e voltaram para Bérgamo, e aí o vírus ficou circulando por lá. Então, se você reabrir muito uma sociedade, olha só exemplos de um jogo de futebol em que devastou uma cidade, um único cara que contaminou 100 pessoas, você pode ter esses super propagadores que eles falam. Né? Então, pensar em aglomerações antes de uma vacina ou antes de um remédio, na minha visão, é inviável. Tanto que os pubs aqui, o símbolo da confraternização britânica, devem permanecer fechados durante o verão europeu e se abrirem com diversas regras restritivas. Então é um desafio enorme. Eu acho que é o momento mais crítico dessa luta contra o coronavírus, é quando você abre a sociedade, porque dá uma falsa sensação de vitória. Porque, por exemplo, Londres, nas últimas 24 horas, reforçando que a gente está gravando aqui no dia 20 de maio, não registrou nenhum caso de coronavírus. Pode dar uma sensação de vitória, só que o vírus está aí. Talvez esteja em casa, em pessoas que não estão saindo. Mas a partir do momento que essas pessoas começarem a se reunir com outras, aí o vírus vai voltar. E acontecer uma segunda onda é tudo o que os políticos e os líderes e a população em que ninguém quer. Pois é, olha como estamos, né? Achei interessante você falar, porque a gente pode ver dois pontos de vista. Quando a Alemanha começou a anunciar de que ela estava aos poucos, né, reabrindo a economia, o mercado, né, no mundo inteiro, os mercados começaram a reagir bem. Mas essa questão aí da segunda onda realmente não dá para comemorar nada ainda. A gente não sabe absolutamente nada do que está para acontecer. E aí eu queria falar um pouco de Trump, Donald Trump. A gente está vendo aí, né, desde o início, né, do mandato dele, ele meio que virou as costas aí para a União Europeia. Falou, OTAN, olha só, né?
Eu não vou ficar oferecendo isso aí e essa conta vindo para mim, né? Sozinho, né? Então, como que você está vendo a questão do Trump, tá? Como é que, principalmente agora com o coronavírus, as relações entre Europa e Estados Unidos? Lembrando que, ao que tudo indica, as pesquisas prévias lá nos Estados Unidos, o Biden, ele agora está liderando, aí tem mais chance de ser reeleito. O que você está vendo com relação ao Trump? Olha, claramente o Trump adotou uma política externa diferente de outros governos americanos, em que o desejo era uma influência global. O Trump já retirou tropas do Oriente Médio, já não está com tanta força no cenário internacional. Mesmo durante essa pandemia, Trump teve atitudes extremamente questionáveis, antidiplomáticas. Um exemplo, a França comprou máscaras da China para a proteção dos profissionais, porque esse é um problema do mundo todo, né? Faltam insumos médicos. E aí o avião estava decolando do aeroporto de Xangai, negociadores americanos chegaram lá e ofereceram 3 vezes mais dinheiro para os fornecedores, e aí o avião, ao invés de pousar na França, pousou nos Estados Unidos. Falaram até que foi uma atitude de pirata moderno, de fazer um roubo, né? Que atitude antidiplomática, mas é o slogan dele, American First. Só que isso pega muito mal, porque beleza, o dinheiro falou mais alto, a economia dos Estados Unidos é a maior do mundo, pôde fazer isso agora, só que o mundo dá voltas. A União Europeia tem como tradição ser muito protecionista, então atingiu um dos principais países da União Europeia, a França. E durante o Brexit, o Trump sempre defendeu a saída do Reino Unido da União Europeia para ter uma negociação entre britânicos e americanos. Só que a União Europeia é um bloco muito forte, de 27 países, 500 milhão de pessoas. Então o Trump está adotando essa estratégia. Não sei se é certa ou errada, o tempo irá dizer, mas é uma estratégia questionável e é uma mudança de rumo de 180 graus para o caminho que os Estados Unidos sempre permearam ao longo da história. Sempre teve o desejo dos Estados Unidos de uma influência global, não só na União Europeia, como na América do Sul, o Brasil é um exemplo disso, como também na Ásia, só que o Trump está adotando essa estratégia de política externa, que, na minha visão, o tempo irá dizer, é um erro, porque ele está perdendo uma influência global, sendo que o momento agora é muito importante. Os Estados Unidos podem liderar uma retomada global após a pandemia, mas os Estados Unidos estão atacando a União Europeia, estão atacando a Organização Mundial da Saúde, que eu também tenho muitas coisas que eu não concordo com a Organização Mundial da Saúde, mas você está em meio a uma pandemia, o principal órgão sanitário do planeta, será que agora é a hora de você ficar atacando a OMS? Está criando briga também com a China, a segunda maior economia do mundo. E isso tem derrubado os mercados. Talvez, se os dois se unirem, fosse melhor para os Estados Unidos? Talvez. Só que, em meio a uma pandemia, o Trump sempre fica buscando culpados e não olha para o próprio umbigo. Ele também errou muito nessa pandemia. Então, ele está tomando atitudes da política externa que são questionáveis. Eu acho que o próprio americano tem visto que foi um desastre essa maneira que ele está controlando a crise. Os Estados Unidos são o país com mais número de mortes e o Trump sempre fica buscando culpado, ele nunca assume o próprio erro, é sempre o outro. É vírus chinês, a Organização Mundial da Saúde está errada, é isso, é aquilo, e assumir os próprios erros. Eu acho que os americanos estão se ligando, oh, pera lá, beleza, né? Tem gente que gosta da sua maneira de ser, mas você também precisa assumir os erros. E até falar para as pessoas tomarem Cândida, sabe? Ele faz algumas coletivas de imprensa e fala coisas que são muito questionáveis. Ele falou que as pessoas poderiam tomar Cândida, que queria salvar, poderia matar o vírus. Na minha visão e na sua, de quem está nos ouvindo, parece algo surreal, mas tem muita gente que é ignorante, mesmo nos Estados Unidos. E pessoas tomaram Cândida. E isso repercutiu na imprensa lá, que os médicos precisaram atender essas pessoas. Foi uma recomendação do presidente dos Estados Unidos. Então, tem várias questões durante essa pandemia que um líder como o Trump não está sabendo lidar. Ao contrário do que a gente vê com a Angela Merkel aqui na Europa, que está sendo uma estadista de verdade e liderando não só a Alemanha, mas o bloco europeu durante essa pandemia. Todo mundo olha para a Alemanha e tenta copiar o que os alemães estão fazendo, porque os alemães são um caso de sucesso, ao contrário dos Estados Unidos.
Pois é, e olha que loucura, com todos esses argumentos aí, e né, a gente está vendo realmente como o Biden, né, aponta, né, tá aí, que pode, né, ser o candidato e o Trump está perdendo, né, sendo que ele, depois do o Carter e o Bush pai, que não conseguiram se reeleger, né, então ele está com esse pepino aí nas mãos. Só que tem um dado interessante, cada vez mais o dólar se aprecia. Ele continua sendo, né, a moeda mais forte, né? Então, realmente, cada vez mais forte a moeda americana. Quem explica isso? Pois é. Uma dúvida realmente que a gente está vendo aí que a política interna do Trump não está funcionando, a política internacional está sendo questionada, mas os Estados Unidos, eles podem estar, assim, ganhando mais do que qualquer outro país do mundo. Olha, eu não sei, viu? Eu acho que o dólar, assim como o ouro, acabam sendo investimentos seguros. E aí os investidores acabam transferindo do mercado de ações para isso. Mas essa sua área você sabe muito mais do que eu. Mas se você vê que os Estados Unidos aprovaram um plano de 3 trilhões de dólares para salvar a economia, são 30 milhões de desempregados, talvez a longo prazo o tombo seja enorme. E olha, a gente também tem que destacar que durante essa pandemia o Biden não está fazendo campanha. Mesmo sem fazer campanha, ele está subindo. Ou seja, o próprio Trump está cavando a própria cova. Tá. E é interessante você ter falado isso, realmente, esse é o fundamento. Cada vez mais, né, as pessoas procuram ativos mais, né, consolidados, mais seguros nesse momento de instabilidade. E realmente agora o dólar está se apreciando aí frente a todas as moedas praticamente. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, voltando para a questão de geopolítica, como é que o Trump e o Boris Johnson estão agora? Porque estão de mãozinhas dadas, ou agora cada um se vira. Como é que está a relação do Reino Unido com os Estados Unidos? É uma relação boa. Historicamente, os Estados Unidos são o principal parceiro comercial internacional dos britânicos. Isso você vê desde as guerras, que os países são aliados, e antes mesmo do Brexit, os Estados Unidos falaram, olha, vamos manter parcerias, a gente tem interesse em acordos comerciais com os britânicos, e o Boris Johnson, o Donald Trump, aliás, sempre costuma elogiar o Boris Johnson, então são políticos de direita, então a relação entre eles, um precisa do outro, a relação entre eles, pelo que eu tenho acompanhado, é uma relação boa, porque depois do Brexit e em meio a essa pandemia, as duas nações necessitam uma da outra. É interessante. Bom, eu queria falar também, pessoal, quando eu falo que o dólar é a moeda mais forte, eu não estou falando de cotação, tá? Estou falando, né, do número de pessoas, das transações que adotam, né, internacionalmente o dólar. Bom, eu queria te agradecer, Felipe, fiquei super feliz aí de você ter vindo aqui, ter participado, foi incrível, adorei. E deixa aí os seus contatos, você tem um Instagram também, fala um pouco aí como que a galera pode te achar. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu espero ter contribuído para o seu canal, para que as pessoas tenham gostado do nosso bate-papo, de falar um pouco de política internacional. Às vezes é um assunto maçante, mas é muito importante. Bom, quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é @FelipeKilling. Se escreve K-I-E-L-I-N-G. Também me acha assim no Twitter. E quem quiser me mandar mensagem, perguntar coisas sobre o Brexit e também me acompanhar na programação da Band. Eu estou na Rádio Bandeirantes, na Rádio Band News FM, no Band News TV, na Band Aberta, matérias para o Jornal da Band todos os dias. Faço matérias para o Departamento de Esportes também. Então, quem ligar a Band, seja na rádio ou na TV, em qualquer um dos canais, vai acabar me encontrando por lá. Beleza, obrigada então. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.